Um dos maiores desafios para investidores de longo prazo que utilizam Python nos seus investimentos é obter os dados fundamentalistas para auxiliar nas suas análises. Recentemente, nós tivemos aqui no Python a queda da biblioteca InvestPy e também algumas funções de análise fundamentalista da biblioteca YFinance também deixaram de funcionar. E com isso, a gente perdeu algumas das principais fontes de dados que nós tínhamos para fazer análise fundamentalista. Pensando em auxiliar nesse processo, ajudar vocês aí a obter dados demonstrativos, balanços e dados fundamentalistas, nós da Trading com Dados estamos trazendo hoje mais uma biblioteca, que inclusive foi desenvolvida no Brasil, a biblioteca BR Finance, que foi desenvolvida pelo nosso amigo Eudes Oliveira, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar na XP por um tempo. O Eudes, ele é parceiro aqui da Trading com Dados, já esteve com a gente em lives, aulas, inclusive se você quiser conhecer a trajetória dele, eu convido você a ouvir um podcast que a gente gravou com ele há pouco tempo. O link para esse podcast vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então eu vou lá para o meu computador, abrir o meu Google Colab para a gente programar juntos e aprender a utilizar a biblioteca BR Finance. Vamos lá? Pessoal, já estou aqui com a sessão do Google Colab aberto. Convido vocês a fazerem o mesmo. Se você nunca tiver programado em Python, não tem problema. Basta fazer colab.research.google.com, desde que você tenha uma conta do Google, uma conta do Gmail, por exemplo. E aí nas opções vai aparecer ali uma opção para criar um novo notebook. E aí você vai chegar no mesmo lugar onde eu estou. Primeira coisa aqui, antes de começar a programar em Python de fato com vocês, é mostrar a biblioteca, mostrar onde ela está. Então eu vou colocar aqui algumas coisas que eu gosto de colocar sempre aqui nos códigos, A gente colocar aqui um título, colocar alguns comentários, e aí eu vou mostrar para vocês onde essa biblioteca está localizada. Ela está aqui no GitHub do próprio Eudes, Então vocês podem pegar esse link, que depois eu vou colocar na descrição do vídeo também. A gente vai entrar aqui no GitHub dele para ver a biblioteca. Tem algumas atualizações aí que ocorreram, inclusive, semana passada. A gente vê os contribuidores, vê aqui a documentação, o que é que a biblioteca tem, Então ela traz esses financial statements, Nós temos os balanços, demonstrações, tem tudo aqui da CVM. Eu acho interessante aqui, falando um pouco em termos de sintaxe de Python, como que eles construíram aí o racional para a gente fazer a extração dos dados. Tudo gira mais ou menos em torno dessa classe aqui, tá? É uma instância de cliente, vamos dizer assim, de client, que a gente usa para conectar com a CVM e extrair os dados. Então, mais ou menos tudo que a gente fizer vai girar em torno aqui dessa classe, depois eu vou mostrar para vocês. E aqui tem um detalhamento da documentação, Nós temos aqui as funções principais, que é a getCVMCodes, getConsulta externa CVM categories, getConsulta externa CVM results e o getReport, tá? A gente vai mostrar alguns exemplos aí dessas funções. Tem os parâmetros aqui, a descrição de cada um deles. Essa biblioteca, ela está no Pipe, que é o repositório central de bibliotecas de Python, que vai facilitar muito a nossa vida. Por que isso? Graças a isso, a gente vai conseguir importar a biblioteca simplesmente utilizando o comando pip install. Então, eu vou colocar aqui um subtópico chamado instalação e importação. E a gente vai fazer pip install br Finance, simples assim. E uma vez finalizada a instalação, nós vamos para importação de fato. Vocês lembram ali que eu mostrei na documentação que tudo gira mais ou menos em torno da classe CVM Async Backend? Então, na hora de importar aqui a BR Finance, nós vamos fazer from BR Finance, tá? Import, e a gente vai importar, eu vou copiar, eu tenho a documentação aqui do meu lado, eu vou importar justamente esse elemento aqui que eu falei. Além disso, nós vamos fazer a importação da pandas, que é crucial, e a gente deve fazer possivelmente alguma manipulação com datas, tá? Então, para isso, a gente vai utilizar a biblioteca datetime. Então, from datetime, import datetime, date, tá? Uma vez isso aqui feito, a primeira etapa, a gente vai promover, vamos dizer assim, a ligação com a CVM. Como eu falei para vocês, quase tudo aqui vai girar em torno da classe CVM Async Backend.
tem um trecho aqui da documentação que explica certinho. Aí eu vou fazer mais um zoom out aqui. Esse trecho aqui da documentação explica certinho sobre o back-end, tá? E aí quem tiver mais curiosidade, quem tiver mais familiarizado com o funcionamento do Python, pode clicar aqui e entender como essa classe é estruturada. Então vamos lá, a primeira etapa é utilizar essa classe para criar um elemento de client, né? Que vai possibilitar a extração. Então a gente vai chamar CVM async, tá? Desse jeito aqui, back-end. E aí percebam que o Colab já me sugere isso. A gente vai fazer Enter e vai abrir e fechar parênteses. Isso daqui tem que ser passado para alguma variável, uma variável que eu vou dar nome. E aí eu vou chamar de qualquer coisa, pessoal. Eu vou chamar de CVM HTTP client, tá? Bem, uma vez que isso aqui é feito, é como se a gente já tivesse essa conexão com a CVM possibilitada. A partir de agora, nós vamos começar a extração dos dados brutos, tá? Então, eu vou criar mais um subtópico aqui. Lembram lá que na documentação eu mostrei algumas funções? Essas funções que nós vamos explorar aqui. Então eu estou explicando aqui as funções que nós vamos utilizar. getCVMCodes, a gente vai obter os códigos das empresas. Por que isso, né? Porque ali no sistema da CVM, eles não têm os tickers. Você não vai conseguir procurar, por exemplo, eu quero os dados de Petro 4. Não, você vai procurar o CNPJ ou o código CVM da Petrobras. Então, com essa função aqui, a gente vai obter os códigos das empresas. Então, a gente vai começar, pessoal, obtendo os códigos CVM para todas as empresas listadas. É a primeira coisa mais básica assim, que a gente pode fazer com essa biblioteca. Então, vou descer aqui, colocar como comentário. A gente vai chamar o nosso cliente, que a gente criou ali em cima, que é o CVM HTTP client, tá? Vamos fazer um zoom aqui para vocês verem. Lembra que a gente criou ali em cima? E aí você vai chamar a função getCVMCodes, tá? Mas você pode executar isso aqui, colocar em uma variável, eu vou colocar em uma outra variável, que eu vou chamar de CVMCodes, que vai receber o resultado disso. Opa, assim, ó, beleza? Essa é a sintaxe aqui que vocês estão vendo. E aqui abaixo eu vou colocar print CVMCodes. Então ele vai mostrar pra gente todas as empresas do registro da CVM e os seus respectivos códigos. A gente vai passar aqui, ó, e vai ver algumas empresas conhecidas, tá? A Petrobras, né? Petrobras Distribuidora, Petrobras Química, enfim, a gente já viu algumas conhecidas. Tá, vamos supor que a gente encontrou alguma específica. Eu tenho um código aqui, que eu já deixei salvo, então como que a gente faria isso? Eu primeiro criaria um objeto, então vamos colocar aqui, busca por empresa específica. Então, como eu faria? Eu criaria uma lista de um código ou de vários códigos de empresas que eu conheço e eu quero extrair. Então, por exemplo, CVM, eu vou chamar de codes list, tá? Que é uma lista de códigos. E aqui dentro você vai colocar códigos de empresas que você está interessado. Eu tenho um código aqui já que eu peguei, que é da Droga Raia. Esse código é o 5258. Então, primeiro eu crio esse elemento aqui. Logo depois a gente vai determinar, um range de tempo, tá? Um período de início ao fim. Então, você vai fazer start date. Esse start date ele tem que estar no formato ali da biblioteca datetime, que a gente importou lá em cima. Então, a gente vai chamar a função date e aí você vai determinar ano, mês e dia. Então, por exemplo, 2019, 1 e 1. Tá? Vai determinar a data de fim, e aí fica ao seu critério. Algo que você pode fazer que facilita bastante é simplesmente traz a data de hoje, tá? E como que você faz isso? Eu vou chamar de end date, ou você pode falar, sei lá, qualquer outra coisa, né? End dt, e aí eu vou dizer date.today. Isso aqui vai me trazer a data de hoje, tá? Qualquer que seja a data aí que você esteja realizando essa análise. Aqui são as primeiras coisas, pessoal. Depois você precisa determinar quais são os demonstrativos, quais são os arquivos da CVM que você quer extrair.
Aí, assim, nesse caso, é bom que você conheça realmente a documentação da biblioteca para saber o que é cada coisa, né? Que lá na CVM, por exemplo, você tem os DFPs, você tem ITR, você tem fato relevante, né? E eles têm ali, eles recebem códigos específicos. Eu vou trazer para vocês esses códigos já para vocês terem uma ideia. Eu vou copiar aqui, colocar aqui para vocês. Então, ó, a gente tem esse código aqui, EST4, tá, para DFPs, EST3 para ITRs, para fatos relevantes, a gente tem esse código aqui, ó, IPE4, underscore -1, underscore -1. E tem mais um parâmetro que a gente vai utilizar aqui também, que é o seguinte. A gente vai determinar se a gente quer ou não apenas o último report no intervalo de datas, que vai ser esse parâmetro aqui, ó. Vou trazer aqui para vocês o parâmetro last half date. Então, se true aqui, a gente vai retornar apenas o último report no intervalo de datas, né? Se false, o contrário. Pô, Vitor, mas você está criando vários parâmetros, criando várias variáveis aí, essas variáveis não vão ser utilizadas em lugar nenhum? Elas vão sim. Na verdade, você configurou os parâmetros que vão ser jogados dentro dessa função aqui, ó. Essa daqui, na verdade. Que ela é que vai extrair os resultados. Então, isso aqui que a gente estava fazendo, pessoal, era basicamente uma pré-configuração para jogar esses parâmetros dentro da função getConsultaExterna CVM Results, tá? Então, a ideia aqui da sintaxe ela é bem parecida com a anterior, aqui dos códigos, tá? A gente vai pegar o cliente, get HTTP client, vai fazer ponto, inclusive o Colab aqui vai me sugerir já algumas funções, né? Get consulta externa CVM results. Aqui dentro, e aí eu vou dar um enter aqui para a gente ter uma sintaxe um pouco mais elegante, a gente vai passar os parâmetros, tá? Então vamos lá, primeiro parâmetro que eu quero passar, código da CVM, ou seja, qual que é a empresa que você quer obter o resultado. Isso aqui ele vai admitir tanto uma empresa quanto várias empresas. Basta a gente pegar o resultado que a gente colocou aqui nessa lista. Então eu vou copiar isso aqui e jogar aqui dentro. Esse é o primeiro argumento dessa função. Depois, logo abaixo, a gente vai dizer qual que é a sua data de início e qual que é a sua data de fim. Então, meu start date vai ser a própria variável de início, start date, isso aqui também. Vírgula, variável de fim. Na verdade, não, o argumento do fim, né? A variável está aqui em cima. O end date é o quê? É essa variável aqui, end dt, beleza? Vírgula. Faltando mais dois parâmetros aqui, né? O last half, que aqui ó, na documentação, o argumento recebe o nome de last half date, é a mesma coisa, ele vai ser igual à própria variável que você definiu em cima. Faltou um argumento que é o category, tá? E aí você vai passar esse aqui dentro. Maravilha? Então, basicamente é isso, pessoal. Essa é a sintaxe para a gente utilizar aqui a função getConsultaExterna CVM Results, que vai fazer o quê? Né? Ele vai procurar na CVM os arquivos aí, os demonstrativos, os balanços, etc., que obedecem, que seguem a sua busca, tá? Vamos executar. Ele vai levar um tempo, tá? Dependendo da amplitude de data, dependendo do número de empresas que você passar, então ele leva um tempo mesmo. Mas aí o que ele vai trazer? Olha que interessante. Cada uma dessas linhas aqui é um arquivo, é um documento. Então, a forma como a biblioteca foi construída é o seguinte, você faz uma busca na CVM, ele retorna todos os arquivos que estejam de acordo com a sua busca. Depois que ele te indica os arquivos na CVM que estão disponíveis, a gente vai para uma segunda etapa, que é obter os arquivos propriamente ditos. Porque isso aqui, pessoal, não são os arquivos ainda, não são os demonstrativos ainda. Ele está me dizendo quais os demonstrativos que estão disponíveis segundo a minha busca. E olha que interessante, ele traz, inclusive, a URL. Você pode saber ali a URL da própria CVM onde estão aqueles arquivos, tá? A gente viu aqui que a busca foi bem sucedida, né? Ele trouxe realmente para a Raia Drogasil, né, o nome da empresa. A categoria, a gente tem informações trimestrais, né? O ITR, tem fato relevante, tem os DFPs, né? Ou seja, tem o resultado trimestral, tem o anual.
Para o fato relevante, a gente tem uma descrição, ó, dos fatos relevantes. Então, por exemplo, aqui, aprovação de aumento de capital com bonificação. Você consegue ver a data, né, que aqueles fatos relevantes foram divulgados. O código da CVM aqui da empresa certinho, né, tá batendo aqui com a minha busca. Ou seja, muito bacana. Conseguimos aí fazer a primeira etapa de forma bem sucedida, né, trazer esses dados. Percebam que isso aqui eu não coloquei nenhuma variável, né? Se vocês quiserem atribuir, né, fazer uma atribuição, a gente pode dar um nome a isso aqui. Eu vou chamar de Search Results. Vai ficar ainda melhor, ainda mais organizado o meu código, tá? Vamos esperar terminar a extração e aí eu posso deixar aqui a variável Search Results por fora. Percebam, como eu falei, que a gente obteve aqui, deixa eu deixar um comentário aqui em cima. Obtivemos aqui vários demonstrativos, né? DFP, ITR e também os fatos relevantes. Algo bacana que eu queria mostrar para vocês. Se a gente colocar isso aqui dentro da função type, olha só que interessante. Isso aqui é um data frame. Só que é um data frame que tem variáveis numéricas, variáveis categóricas, e aqui dentro, ó, parece ter alguma espécie de HTML, né? Ou seja, parece que tem HTML aqui dentro desse data frame. Se a gente olhar aqui mais para frente, ó, tem essa outra coluna aqui, view URL, que é a URL original da CVM que eu falei para vocês. Vamos tentar obter, pessoal? A gente viu que o nome da coluna é view URL, tá? Então a gente pode fazer assim, ó, search results.view. Pode fazer tanto por ponto, tá? Que é a estrutura de atributo, ou vocês podem fazer também abrindo e fechando o colchete e especificando o nome da coluna, que é view URL. Tá? Se eu fizer isso aqui, ele vai trazer a coluna inteira. Se eu quiser extrair aqui apenas a primeira linha, como que eu faço? A gente vai usar o operador lock e vai colocar o índice aqui, né, da posição que a gente quer pegar. Eu quero a primeira linha, então a posição é 0. Olha só, e a gente consegue especificar qual que é o URL da CVM para aquele documento específico que a gente quis. Vamos ver quais as colunas que estão disponíveis aqui nesse data frame. Na verdade, Search Results, né? Tem um S aqui no final. Então, a gente tem o código da CVM, o nome da empresa, categoria, tipo, etc. Né? O que mais que a gente pode ver aqui? Quais será que são as datas disponíveis? A gente consegue ver isso também. Ou seja, a gente vai ver aqui a trimestralidade dos demonstrativos. Então, a gente vai pegar essa coluna aqui, ó, a data de referência, tá? Vamos fazer Search Results, pegar essa coluna aqui, data de referência, opa, aqui dentro, e aí a gente vai usar o método unique, que traz dentro de uma coluna quais são os níveis, ou seja, quais são as categorias únicas dentro daquela coluna. O que é que eu quero dizer com isso? A gente vai ter repetições aqui nessa coluna, né? Só que aqui, ó, ele traz os valores singulares que aparecem dentro dessa coluna. Então, por exemplo, as datas que aparecem: 31 de fevereiro de 2018, 26 de fevereiro de 2019, 31 de março de 2019. E por aí vai, né? Por que tem bastante coisa aqui? Você poderia perguntar, né? Você poderia falar assim, mas o demonstrativo ele não é trimestral, então a gente não deveria ter datas aqui trimestrais na sequência de 3 em 3 meses? Talvez, mas o que aconteceu? Aqui na hora de especificar os documentos, a gente colocou fatos relevantes também. E os fatos relevantes, eles vão acontecer numa frequência maior. Então, se você quisesse enxugar um pouco a sua busca, o que você poderia fazer? Remove fatos relevantes daqui. Deixa apenas demonstrativos e balanços. São esses dois códigos aqui, para DFP e ITR, né? que são os trimestrais. Então, vamos executar de novo para ver a diferença? Maravilha, fazemos a busca novamente. Search Results novamente. E aí percebam, ó, que os fatos relevantes sumiram daqui, tá, pessoal? Todo o resto continua igual, só que aqui a gente vai estar exibindo o quê? Estamos exibindo, ó, uma URL de um demonstrativo. E aí, quem tiver curiosidade, pega essa URL aqui, vai lá na CVM para provar. E olha só, pessoal, sucesso! Conseguimos comprovar, então, que
nós temos uma DFP consolidada, demonstração do resultado. A gente consegue ver aqui o protocolo, a data do documento. O que é mais importante? É um documento, pessoal, aqui original da CVM. Então, na prática, o que a biblioteca está fazendo aqui é, por trás, fazendo esse processo aí de scraping na CVM e trazendo essa informação aqui para o Python. Vamos continuar então. Percebam que as colunas são as mesmas, mas olha só que legal, o meu range de data, né, diminuiu. Agora nós temos, de fato, 31 de dezembro de 2018, 31 de março de 2019, 30 de junho de 2019. Perceberam, pessoal, que interessante? De fato, agora a gente tem aí a trimestralidade dos demonstrativos. Então, eu vou criar uma subseção aqui e vou falar que é obtendo um report específico. Vamos lá. E se a gente quisesse apenas um demonstrativo específico ou uma coleção de demonstrativos? Então, a gente tem o nome do nosso data frame ali em cima, que é o Search Results. E aqui a gente vai fazer um filtro, né? Então, abre colchetes. Eu quero Search Results, onde a coluna de categoria for o quê? E aí você vai colocar aqui para ele qual a categoria que você quer. Basta olhar aqui no data frame, pessoal, como que está escrito. DFP, demonstrações financeiras padronizadas. Você pode copiar isso aqui ou copiar isso aqui. Vamos copiar esse daqui. Então, Ctrl+C, Ctrl+V aqui. A gente vai esperar o nosso filtro. Olha que legal. Agora a gente está com um demonstrativo específico, apenas com as DFPs de Raia Drogasil. Só que a gente ainda tem aquele probleminha que eu falei, né? A gente ainda está exibindo aqui quais são as DFPs. Eu ainda não abri uma DFP específica. Para a gente extrair um arquivo de demonstrativo específico, nós vamos utilizar a função getReport. Essa função foi uma das mencionadas aqui em cima, quando eu trouxe para vocês as 4 principais funções dessa biblioteca. Nós colocamos aqui, getReport, utilizado para obter todos os demonstrativos de uma empresa na CVM. Percebam também quais são os parâmetros que nós devemos passar dentro dessa função. Todos esses parâmetros são obrigatórios? Não, nem todos, mas a gente vai ver aqui como é a sintaxe. Então vamos descer, voltar para onde a gente estava, vou criar uma subseção chamada de extração única e nós vamos trazer aqui um demonstrativo qualquer. Por que eu estou dizendo extração única? Porque essa biblioteca ela foi criada para dar a capacidade para o usuário extrair tanto um arquivo só de um demonstrativo, como vários também de uma vez, se assim ele quiser. Só que para isso nós vamos precisar do código da CVM referente a esse arquivo. Não sei se vocês sabem, mas para cada documento que está lá no site da CVM, por exemplo, balanço patrimonial, cada um desses arquivos recebe um número, e é esse número que a gente vai usar para identificar. É esse número aqui, pessoal, número da sequência, número sec documento. Então, por exemplo, vocês vão escolher um código aqui, sei lá, eu quero esse report aqui. A gente vai usar ele como referência para fazer a extração, e eu vou mostrar para vocês um exemplo. Vamos voltar aqui, então, colocar um enunciado aqui no que a gente vai fazer agora. Nós vamos chamar o client, né? O cliente, então CVM HTTP client. Vamos chamar a função getReport. Aqui você vai passar qual que é o código do documento que você quer. Que no caso que eu falei para vocês era esse aqui. Então, Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui é client, né? E aí a gente vai dizer agora, o próximo parâmetro é qual que é a categoria, o tipo de instituição. É esse código aqui, que a CVM também passa. Estão vendo que é tudo 1? Então a gente vai colocar 1 aqui também. Se a gente fizer só isso, pessoal, será que vai funcionar? Vamos fazer um teste. Maravilha, conseguiu. Então vamos subir aqui. A gente já vê que o formato é um pouco diferente, né? Isso aqui é algo como um dicionário, imagino eu. Vamos chamar isso aqui de exemplo. E aí vamos jogar dentro da função type para ver o tipo dessa variável. Exemplo. De fato, é um dicionário. Se é um dicionário, a gente tem que trabalhar como tal.
como que a gente trabalha com dicionários? Obedecendo a estrutura de chave e valor, né? Keys e values. Então, por exemplo, eu quero só as chaves desse dicionário. Você vai passar ponto .keys, tá? E a gente vai ver quais são as chaves. Olha que interessante. Aqui ele está dizendo para a gente quais são os balanços demonstrativos que tem aqui. A gente tem o balanço patrimonial do ativo, balanço patrimonial passivo, demonstração do resultado abrangente, ou seja, é bem completo, né? Tem tudo aqui. E aí, pessoal, você pode usar ali o seu critério para extrair um balanço específico. Então, a gente pode fazer, eu quero apenas o balanço patrimonial ativo, né? Do ativo. Tá aí, ó, que bacana. Ele já traz na estrutura de data frame. Mais um aqui. Inclusive, se a gente colocar a estrutura de colchete, né, e abrir aí as aspas, o próprio Google Colab já sugere algumas coisas para a gente. Então aqui, ó, balanço patrimonial do ativo. Vamos ver esse aqui. Tá aí, mais um, né? O ativo a gente já trouxe aqui em cima, né? Vamos colocar o passivo, na verdade, que a gente não tinha trazido. Maravilha. Agora, o que eu quero fazer com vocês? Vocês podem se perguntar, putz, será que a biblioteca BR Finance ela é correta? Ela traz o dado realmente direitinho ali da CVM? Como que a gente pode fazer essa verificação aí de qualidade? A gente vai apontar para esse documento aqui, nesse data frame original aqui em cima. Eu vou obter essa URL aqui e nós vamos entrar juntos nessa URL lá na CVM e nós vamos bater os dados com esses aqui que estão aparecendo aqui embaixo. Então vamos fazer isso? Primeiro de tudo, pessoal, a gente tem que olhar no índice desse data frame qual que é o index mesmo, né? Tá vendo que é 12? Por que ele faz 2, 8, 12? Porque a gente foi filtrando, né? Então ele foi tirando algumas linhas, alguns índices. A gente ficou com 2, 8, 12. O índice correspondente a essa linha aqui de nosso interesse é o 12, tá? Então a gente tem que filtrar, ó, essa coluna aqui no índice 12 para obter essa URL aqui. Vamos fazer isso juntos? Então eu vou copiar isso aqui, colar aqui embaixo, trazer apenas a coluna view URL, que é a coluna do meu interesse. Vamos usar o comando .lock para fazer, né, o filtro ali naquele índice específico. Eu vou passar o lock, né, a localização 12. Essa é a URL. A gente vai copiar tudo isso aqui. Vamos navegar até a URL e a gente vai verificar. Aparentemente não está batendo, né? Mas vejam isso aqui, pessoal. Ele já abre na demonstração de resultado. Se você abrir aqui o balanço patrimonial ativo, olha só que legal. Estamos aí com os mesmos dados, né? Ativo total 13 bi, né? Imagino. Vamos agora voltar lá para o Python para a gente fazer essa verificação. Então temos aqui, ó, 13.828, 13.828. A gente pode escolher algum outro aqui, balanço patrimonial passivo, passivo total, passivo circulante, maravilha. Vamos voltar aqui para o Python. Temos aí, ó, batendo aí todos os dados, maravilha. Então com isso a gente conseguiu verificar a qualidade dos dados, de fato está trazendo aí corretamente da CVM. Pessoal, o que eu mostrei para vocês agora é a situação mais simples dessa função aqui que a gente utilizou, getReport. Qual que é a outra situação mais complexa? É quando eu extraio vários reports de uma vez. Para fazer essa estrutura, a gente vai ter que ter um pouco mais de conhecimento de Python, tá? Porque a gente vai criar um loop. Se você não tem conhecimento em Python, está aprendendo agora, um loop basicamente é uma estrutura de código que você cria, né? Que de uma forma repetida, né? Ele vai fazendo aquilo ali várias vezes e a gente vai extraindo vários demonstrativos e vai salvando em algum lugar. Como que nós vamos fazer isso aqui, pessoal? Eu vou primeiro criar um data frame vazio, eu vou chamar de ativo, e eu vou popular esse data frame com vários relatórios, com vários reports. Você precisa inicialmente dizer qual tipo de report você quer. Então a gente vai especificar, no meu caso aqui, eu quero os balanços patrimoniais ativos, né? Então eu vou fazer a extração desse balanço
para vários períodos, né, por um amplo intervalo de tempo. Então vamos lá, pessoal. A gente vai fazer um for para cada index e para cada linha dentro de onde. E aí a gente vai usar o próprio resultado da nossa busca ali em cima, que é esse daqui, tá? Search Results. Ou seja, eu vou criar um loop onde eu vou explorar o meu data frame search results. Depois disso, eu vou passar um método aqui da biblioteca Pandas chamado iterRows. O que o iterRows faz? Ele garante que o meu loop está iterando, né, em cima do meu data frame. Então, ponto iterRows, tá? Dessa forma. E aqui a gente vai criar o nosso loop. Para facilitar a nossa extração, eu criei uma estrutura aqui que exibe em cada loop, em cada iteração, qual que é a empresa que a gente está analisando. Eu vou copiar e vou colar aqui, mas vou explicar para vocês o que é que isso está fazendo. Então, estou criando uma variável chamada empresa, que basicamente está pegando aqui, né, o meu código da CVM, está pegando o código, né, vai pegar o nome da empresa, e a gente vai colocar também o código, o número do documento, o código aqui do tipo da instituição, e isso vai ficar sendo exibido como uma mensagem. Então eu vou ficar imprimindo isso aqui a cada iteração. Isso aqui, pessoal, é apenas uma configuração de exibição, tá? Isso aqui não faz nada em termos de dados, não estou extraindo ou processando nada importante. O processamento vai acontecer de fato aqui embaixo. Então eu vou criar uma variável chamada reports, que vai receber o resultado do quê? Da extração dos balanços. Vai receber isso daqui. Lembra que eu falei para vocês que essa aqui era a situação mais básica que eu poderia ter? Que era a extração para um relatório? A gente vai copiar isso aqui, vai colocar aqui embaixo, porque agora essa extração ela vai ser feita de forma seriada para vários documentos, para vários relatórios, tá? Bem, então, aqui no primeiro parâmetro, ao invés de determinar um documento específico, né, um ID de documento específico, eu vou fazer assim, row sec, na verdade é número sec documento. Por quê? Porque eu estou passando pela sequência de documentos. Ele está olhando lá o meu data frame original, né, que é o search results, e para cada um dos códigos de documento que ele está encontrando, ele está indo lá na CVM e trazendo o arquivo. Código de instituição. Eu poderia deixar como 1, porque normalmente sempre vai ser 1, mas para deixar de uma forma mais genérica possível, mais parametrizável possível, eu vou substituir pelo nome da coluna, né, corretamente, que é essa daqui, código tipo instituição. Tá? E aí depois disso, faltou um parâmetro nessa função. Vocês lembram? Que é aquele reports list. Ou seja, é uma lista dos relatórios, dos demonstrativos que eu quero extrair de fato. Que vai ser qual lista? Essa daqui, ó, que eu criei aqui em cima. Então eu vou copiar e colar aqui. Pessoal, é basicamente isso, porque essa função aqui, dessa forma que eu determinei, é uma generalização desse caso particular que eu mostrei aqui para vocês. É a mesma coisa, só que isso aqui é para um demonstrativo só. Maravilha? Depois que eu faço isso para cada um dos relatórios, faltou apenas uma coisa aqui no meu loop, que é o seguinte. Eu estou indo lá na CVM, extraindo um arquivo. Onde que eu coloco esse arquivo? Eu posso ir, ó, concatenando, eu posso apendar os data frames de tal forma que eu vou empilhando um em cima do outro. Então a gente vai criar aqui dentro um novo loop onde eu faço isso. Então, para cada report, dentro dos reports que eu criei aqui em cima, o que é que você faz? Eu quero que você pegue, né, o data frame aqui de ativo e você faça um append do relatório que você acabou de criar aqui em cima. Maravilha? E depois que você fizer isso aqui, você atualiza a variável ativo, você atualiza o data frame ativo com, né, esse novo data frame que você acabou de apendar, né, ou seja, adicionar, como a gente costuma falar aqui. Então, gerei um novo relatório, faço o append com o ativo que vinha lá de cima, atualizo o ativo. Quando eu entro no meu segundo loop, o meu data frame ativo já não está mais vazio, né, porque eu trouxe
o relatório anterior. E só deixar mais um parâmetro aqui para ajudar, que é o ignore index igual a true, para a gente gerar um novo índice, ignorar os índices anteriores. Interessante, né, pessoal, essa estrutura. Se a gente executar, isso aqui vai levar um tempo, porque imagina, você está trazendo vários demonstrativos, vários balanços, mas o que é mais legal, ele vai mostrando para você, ó, cada um dos documentos que ele está extraindo. Então ele começou pelo 125685, terminou a extração. Depois ele foi para o 125615, terminou a extração. Depois para o 12 e por aí vai. Entenderam? E depois o que ele fez? Ele empilhou no novo data frame. E agora a gente vai ver como ficou. Tá? Vamos exibir isso aqui. Ficou relativamente grande, né, pessoal? Como que ficou aqui os nossos reports? Qual que é o formato disso daqui? Ou qual que é o tipo, né, desse objeto? É um dicionário, tá? Então a gente tem que usar ali os nossos conhecimentos de dicionário para trabalhar com isso. Vamos fazer reports.keys.chaves, né? E ver as chaves que estão disponíveis aqui. Bem, a gente especificou só o balanço patrimonial do ativo. Então ele só trouxe ele. Se a gente não tivesse especificado nada nos relatórios, então, por exemplo, se eu não tivesse colocado nada aqui, ó, tivesse colocado isso aqui, deixado ele vazio, ele teria extraído tudo. O balanço patrimonial ativo, o balanço patrimonial passivo, demonstração de resultado, como eu especifiquei, então ele trouxe apenas o balanço patrimonial ativo. Vamos ver, pessoal, a estrutura, né, desse dicionário. Como ele só tem uma chave, então fica muito fácil a minha vida. Basta fazer um filtro disso aqui, ponto, colocar aqui embaixo. Na verdade não tem esse ponto, né? Eu não preciso disso, porque eu estou fazendo um filtro em um dicionário. E é basicamente isso, pessoal. Eu convido vocês aqui a testarem outras situações e ampliar o escopo das extrações. Aqui eu fiz uma só para o balanço patrimonial ativo. Refaçam essa extração deixando isso aqui genérico, para ver todos os data frames, né, dos diferentes balanços vindo junto. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nesta semana, nós estamos com inscrições abertas para mais uma turma do PMF. Se você gostou dessa aula aqui, convido você a conhecer a estrutura do PMF, porque isso aqui acho que é um exemplo de como funciona o PMF. É assim, pessoal, desse mesmo jeito. Eu, junto de vocês, programando em Python aí em tempo real, com vocês fazendo aí do lado de vocês, a gente comentando aqui o código. É a estrutura que a gente usa na Trading com Dados. O PMF basicamente segue a mesma estrutura. E mais interessante ainda, tem uma aula do Eudes lá no PMF demonstrando a própria biblioteca que ele criou, a BR Finance. Então, entrando no PMF, vocês vão ter mais detalhes ainda sobre a BR Finance. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Em caso de dúvidas, sugestões, comentem aqui, né, o que vocês acharam, o que vocês teriam feito de forma diferente. E a gente se vê na próxima oportunidade aqui no canal da Trading com Dados. Grande abraço e até lá!